Aberta. Olá, pessoal, muito boa noite. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pela companhia agradabilíssima de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o curso Português Total e eu sou o professor Roller. Nosso objetivo aqui, galera, é um só, que vocês acertem todas as questões de língua portuguesa da prova da Banca Access, que vai aí fazer o concurso da Prefeitura de Passos. E quando eu digo que vocês acertem todas as questões, eu digo isso sério mesmo, porque a prova não é difícil, como vocês vão ver, e a prova tem um certo padrão, tá? Então não é difícil que isso aconteça. Vou me apresentar aqui brevissimamente, para aqueles que não me conhecem. Na sequência, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre técnicas de estudo, tá? E aprovação em concursos. E aí a gente já começa no primeiro tópico aí do edital, tá certo? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Ruler Rodrigues, esse que vos fala. Eu sou graduado em Letras, Português e Inglês, tenho pós-graduação em Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura, pós-graduação em Ciências da Linguagem, pós-graduação em Gestão Escolar. Atualmente eu faço mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente aqui na UENG, tá? Eu atuei lá no Colégio Del Rey, né, com a Paty, com mais um pessoal que está aí, uma vida inteira, desde 2009, onde eu fui professor, né, estive lá na gestão entre 2016 e 2019, tá? Só aceitar um pessoal aqui, rapidinho. Aula online tem dessas, né? Angélica, Lucas, sejam bem-vindos. Você é sua tutora, Ruler. Oi? Você é sua tutora. Obrigado, agradeço. Eu estive lá na gestão do Del Rey, então, entre 2016 e 2019, depois voltei para o Del Rey de novo, depois saí, enfim, não me chama de novo não, que eu vou, viu, Paty? Brincadeira. Eu fui servidor efetivo lá no SESEC, Dona Emília Leal, entre 2015 e 2022, exonerei esse cargo no ano passado, para me dedicar aos cursos. Continuando aqui, eu tive um pré-vestibular na Avenida da Moda, ficava ali em frente à Hering, eu e mais 2 sócios, que era o curso Alcance. Ia muito bem até a pandemia. Na pandemia a gente fechou, né? E depois não reabriu. Atualmente eu trabalho no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, onde eu sou servidor de carreira lá. Tenho o curso Redação do 0 ao 1000, prepara a galera aí para o Enem, tá? E tem o curso Português Total, que é para concursos, né? Que é este aqui, tá certo? Eu já estou em todos os segmentos da educação básica, acreditem se quiser, até anos iniciais de ensino fundamental, né? Dei aula para os pequenininhos, mas foi um ano só. Não gostei muito da experiência, não. Eu gosto mais de adulto, né? Aí depois eu trabalhei no SESEC, Educação de Jovens e Adultos, e sempre trabalhei com curso e pré-vestibular. Então, eu gosto mais de adulto, é mais a minha linha. Eu gosto de tocar violão, gosto de cozinhar, gosto de malhar, embora ultimamente eu esteja só cozinhando, tomando cerveja, mas daqui a pouco a gente volta para o violão e para o treino. Vamos agora falar sério, né? Vamos começar aqui o nosso bate-papo sobre aprovação em concursos vestibulares. Eu sempre gostei de prestar provas, concursos, vestibulares. Quando eu comecei a dar aula em pré-vestibular, eu comecei a fazer vestibular junto com os meninos, né? Então, já fui aprovado em Direito na Federal de Lavras, já fui aprovado em Odonto na Federal de Alfenas, já fui aprovado em Engenharia de Petróleo na Federal de Pelotas, já fui aprovado em Psicologia na Federal do Triângulo Mineiro. Mas, enfim, como nosso foco aqui não é nem vestibular, não vou dar ênfase a isso, vou falar mais dos concursos, né? Esse foi o primeiro concurso que eu prestei, em 2012, aí, como vocês podem ver. Nesse concurso aqui, inicialmente eu tinha passado em terceiro lugar, depois eu caí para quinto na prova de títulos, porque eu não tinha muito tempo de serviço, né? Nesse concurso eu aprendi uma lição importante, gente, que é a seguinte, eu já falei para vocês lá por áudio, mas vou bater nessa tecla. O que define concurso não é conhecimento específico, é conhecimento geral, né? Então, nessa prova aí, embora eu tenha ido bem nos conhecimentos específicos, eram 40 questões de conhecimentos específicos, eu acertei 37, errei só 3, né? Mas na parte de conhecimentos gerais, eram 10 questões de português e 10 questões de matemática. E eu não estudei matemática, né? Porque como eu sou professor de português, eu falei, vou estudar matemática, coisa chata, vou estudar isso não, vou estudar isso para quê, né? O que aconteceu? Eu acertei 10 questões de português, de 10, e de matemática eu acertei 3, tá? A minha sorte, na verdade,
que eles consideraram conhecimentos gerais a soma de português com matemática. A sua câmera não está funcionando, Luciano, mas você está me vendo, não? Ou você só não consegue abrir aí a sua, é isso que você está dizendo? Você me vê normal? Qualquer coisa me fala aí, tá? Tá todo mundo me vendo, né? Tranquilo, né? Enfim, né? Então, continuando aqui a reflexão, o que aconteceu? A minha sorte foi que eles consideraram português e matemática como conhecimentos gerais. Alguns concursos não são assim. Você tem que tirar pelo menos 50% em cada matéria, em cada área, né? Inclusive, é importante ler o edital, gente, para ver o que o edital de vocês está cobrando. Se você tem que tirar no mínimo 50% em cada matéria, ou se eles vão juntar a parte de conhecimentos gerais e você tem que tirar 50% na soma de tudo, né? Porque tem algumas bancas que cobram 50% em cada matéria, né? E não em cada área. Então, isso é muito importante. E aí, o que eu percebi? Se eles considerassem português e matemática isoladamente, eu sequer teria passado no concurso, porque eu não teria atingido o mínimo de 5 questões de matemática, 50%, né? Então, aprendi uma lição importante. O que define concurso é conhecimento geral, não é conhecimento específico, né? Porque o conhecimento específico, gente, geralmente conhecimento na sua área você tem, né? Então, vamos imaginar assim, eu ia prestar para o professor de português, todo mundo que vai prestar para o professor de português sabe português, né? Agora, matemática, quem sabia, tá? Então, o que define concurso, na verdade, é conhecimento geral. Bom, então, eu tive esse momento de epifania e falei, bom, para o próximo concurso eu preciso, então, estudar matemática, né? Senão, nesse aqui, né, se eles considerassem isoladamente, teria nem passado, na verdade. Aí, o próximo concurso que eu prestei foi esse aqui, que é o do Colégio Tiradentes. Nesse, eu estudei matemática, né? Então, em vez de acertar 3 questões de matemática, eu acertei 7. Eu inverti, errei só 3. Né? E na prova aí, com 60 questões, eu acertei 55, o que me conferiu aí o primeiro lugar. Né? Aí depois teve prova de título, eu tinha mais um tempinho ali, foi para 56,9, passei em primeiro lugar. Não sei se eram 2 ou 3 vagas, enfim, né? Então, o objetivo de todo mundo que presta o concurso, gente, é passar dentro das vagas. Né? Então, acredito que esse deva ser o seu objetivo também, tá? Bom, algumas reflexões importantes. Então, vou mostrar um concurso aqui, gente, onde eu não passei agora, tá? Só para vocês entenderem. Esse concurso aqui eu prestei de Senado, salário inicial era de 26 mil. Salário legal, né? Salário inicial de 26 mil mais benefícios. A prova de conhecimentos específicos, gente, tinha peso 2. Eu acertei 22 questões, na verdade, tirei 44 pontos. Porém, a prova de conhecimentos gerais era composta de português e inglês, raciocínio lógico matemático, direito constitucional e direito administrativo. Eu nunca estudei direito, né, e nunca estudei raciocínio lógico. Devido às demandas da vida, né, muitas atividades, trabalho, só aceitar mais uma pessoa aqui, pedindo. Devido às atividades da vida que todo mundo tem, né, trabalho, né, as demandas da vida diária, estava fazendo mestrado também, na época eu ainda estava cursando os créditos, eu não estudei nem conhecimentos, nem direito constitucional, nem direito administrativo, nem raciocínio lógico matemático. Assim como a maioria dos candidatos faz, né, galera? A maioria dos candidatos vai prestar concurso de alegre, porque não estuda o que vai cair, né? Então, a grande verdade é que, embora a concorrência seja grande em concursos, poucos candidatos estão bem preparados, né? O que aconteceu aqui, só para vocês entenderem? Quando saiu o resultado, o primeiro colocado do concurso acertou 46 conhecimentos específicos, o segundo acertou 44, foi a mesma nota que eu, acertei 44. Porém, dá uma olhadinha aqui nos meus conhecimentos gerais, acertei 14. As questões que eu acertei foram as questões da minha área, que era de português e inglês, raciocínio lógico matemático, direito constitucional, direito administrativo, acertei nada, né? E detalhe, esta prova aqui, gente, era a banca da FGV, era uma prova super difícil, tinha 3 fases, e esta primeira fase tinha 3 redações. 3 redações. Quando eu cheguei para fazer a prova, eu já olhei as redações e comecei por elas. Eu falei, nossa, dei sorte. É tudo coisa que eu sei. Eu sabia tinha até referência bibliográfica na minha cabeça, tinha até citação. Eu comecei pelas redações, fui super bem, tenho certeza. Na sequência, eu fiz as de conhecimentos específicos
e deixei o gargalo por último, que eram os conhecimentos gerais, né? Só que, embora eu tenha certeza, né, que eu iria super bem na redação, as minhas redações sequer foram corrigidas. Por quê? Porque eu não fiz o mínimo de conhecimentos gerais, tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Se vocês olharem aqui a minha nota de conhecimentos específicos, vocês vão ver que eu tinha condições de passar nesse concurso entre os primeiros lugares, principalmente depois da redação. Porém, como eu não fiz o dever de casa, né, eu sequer peguei classificação, tá? Então, galera, é o seguinte, tem um objetivo claro. Qual concurso você vai prestar? Você vai prestar concurso da Prefeitura de Passos, né, que é o caso agora? Beleza. Então, foco no concurso da Prefeitura de Passos, tá? Você vai ter que baixar o edital, você vai ter que ver quais são os conteúdos previstos, tá? Você vai ter que estudar principalmente aquilo que você não sabe, se você quiser passar dentro das vagas, se você quiser ter uma nota competitiva, tá? Então, tem objetivos claros. Essa é mais a parte mais importante de todas. Segunda coisa, gente, conheça a prova. Vocês já baixaram as provas anteriores dessa banca? Quem aí já baixou? Fala aí no chat. A Kenia já baixou. Quem mais? Já deu uma olhada aí em provas anteriores? Marcel, olha lá, Rúbia, Giovana, Karina, Adriele, Laiane. Legal. Então, várias pessoas aí já. Priscila, show de bola. Marluce. Vocês devem ter percebido, né? Estou falando aqui de conhecer a prova, conhecer a banca. Por quê? Porque tem um padrão. Vamos pensar aqui comigo. Pegando só a parte de língua portuguesa. Eu dividi as nossas aulas em 45 aulas, 45 encontros, tá? 45 aulas, na verdade. E eu dividi os conteúdos, né, em 45. Marcelo, na verdade, é Maria Cláudia. Ah, beleza, Maria Cláudia. Eu dividi aí, né, o edital, todos os conteúdos do edital. Deu como faço para baixar? Legal, Valquíria, vamos lá. Então, rapidinho aqui, só parar o compartilhamento de tela aqui para eu compartilhar outra tela e eu já continuo aqui, rapidinho. Então, ó, deixa eu compartilhar essa tela aqui. Essa aqui. Tá. Ó, se você digitar no Google Access, você vai cair aqui no site do. Vocês estão vendo a tela aí? Responde no áudio para mim que agora eu não estou vendo. Sim. Sim, beleza. Então vamos lá. Aí você vai cair aqui, né, nessa página do Instituto Access. Entra aqui em finalizados. Porque os finalizados são todos os concursos que já aconteceram. Então você vai conseguir baixar provas anteriores e os gabaritos, tá? Então só para fazer um teste, ó, eu estou aqui, ó, tô na primeira página aqui, tá vendo? Vamos pegar aqui, ó, Prefeitura Municipal de Itabira. Aí você clica aqui, aí vai aparecer aqui todo o histórico, desde o edital, tal. Aí você clica aqui, ó, gabaritos definitivo, caderno de prova. Vamos pegar lá, ó. Caderno de prova, professor de educação infantil, séries iniciais, regente de turno. Vai abrir a prova. Você tem aqui a prova, tá? Com todos os conteúdos que caíram, certo? Aproveitar que a gente abriu essa prova, vamos dar uma olhadinha aqui na parte de língua portuguesa, certo? Como que funciona a parte de língua portuguesa da banca Access? Geralmente tem um texto de 70 a 90 linhas, tá? E todas as questões da prova são sobre esse texto. Né? Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Essa prova aqui tem um texto aqui com 110 linhas, na verdade. Tá vendo? E depois aqui você tem as questões. Olha essa questão número 1. Olha o enunciado dela. Em relação às ideias do texto e as possíveis inferências, analise as afirmativas a seguir. Prestou atenção nesse enunciado? Então, ó, Prefeitura Municipal de Itabira, certo? Presta atenção nessa questão. Não está aparecendo na apresentação, deve ser outra tela. Tá aparecendo a prova aí para vocês, não? Não, tá não. Só uma tela preta, escura. Ah, tá. Então, pera aí. Obrigado. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de novo aqui, então às vezes dá certo. Pera aí. Deixa eu tentar de novo aqui.
Eu abri a prova, mas não apareceu. Tela cheia. Vamos ver se vai dar certo. Ó, fala para mim agora se vai aparecer, por favor. Apareceu? Apareceu. Legal. Então, Agora ó, sim. então essa aqui é uma prova que eu abri, né, da Banca Access, Prefeitura Municipal de Itabira, tal, foi um concurso que teve lá. E aqui, ó, você tem sempre um texto, tá? Geralmente é um texto um pouco mais longo para os cargos de nível superior, 70, 90, esse aqui tem até 110 linhas, ó. E todas as questões da prova são sobre esse texto. Dá uma olhadinha nessa primeira questão. Questão 1. Em relação às ideias do texto e as possíveis inferências, analise as afirmativas a seguir. Certo? Beleza. Vamos pegar outra prova agora. Vocês estão vendo a tela ainda? Sem roller. Sim. Beleza. Então, ó, essa que eu entrei aqui foi Prefeitura Municipal de Itabira. Vamos entrar aqui agora. Câmara Municipal de Itaguaçu. Outro concurso. Outra prova. Vamos pegar aqui uma prova. Prova objetiva contador. Vai. Estão vendo a tela? Uhum. Beleza. Adivinha qual que vai ser a primeira questão? Tem um texto. Em relação à leitura do texto e suas possíveis inferências, analise as afirmativas a seguir. É a mesma questão, gente. É a mesma questão. É o mesmo comando. Claro, é outro texto, né? Lógico. Mas é a mesma questão. É o mesmo enunciado. Então, essa banca, ela tem um padrão que é assim, é tão claro quanto a luz do dia, tá? Então, até a sequência das questões é a mesma. Então, se tem esse padrão para a língua portuguesa, eu acredito que tem esse padrão para as outras áreas, né? Eu não analisei ainda as outras áreas, eu comecei por língua portuguesa, lógico, né? Mas se você baixar todas as provas dessa banca, você vai ver que tem um padrão muito claro. Até a sequência das questões é a mesma, tá? Deixa eu aceitar o pessoal que está entrando aqui. Então, não lembro aí quem perguntou, mas o caminho para baixar as provas é esse, tá? É só você digitar no Google aí, entrar na página aqui do Instituto Access, e aí você vai entrando aqui nos finalizados, que você já vai baixar todas as provas já com os gabaritos, certo? Deixa eu interromper aqui para eu compartilhar outra tela e aceitar a Juliana. Tudo bem, gente? Legal? Ok? Beleza, então. Então, como a gente vai ver, tem um padrão muito claro em língua portuguesa, né? E também nas outras áreas, acredito que tem. Agora, vamos pensar no seguinte: são 45, né? Eu dividi os conteúdos do edital em 45, né? 45 aulas. Em cada aula, a gente não vai estudar só um conteúdo, né? Em cada aula, a gente vai estudar mais de um conteúdo. Então, vamos pensar, gente, que dependendo do cargo, tem alguns cargos que têm 20 questões de português, tem alguns cargos que têm 15 questões de português. Dá para cair todo o conteúdo do edital em 15 ou 20 questões, gente? Eu dividi as aulas em 45 aulas. Em cada aula a gente vai estudar pelo menos 2 conteúdos, vai. Então joga aí 90 conteúdos. Tem como cobrar 90 conteúdos em 15 ou 20 questões? É matematicamente impossível. É matematicamente impossível. Então, isso significa, claro, o jeito certo de estudar é estudar todos os conteúdos do edital, que inclusive é o que a gente vai fazer, né? Porque pode cair alguma coisa e talvez você seja pego lá de surpresa. Mas a tendência é que isso não aconteça. A tendência é que a prova siga o mesmo padrão, tá certo? Então, uma forma muito efetiva de estudar para o concurso seria você estudando através das provas anteriores, né? E aí entra isso que eu estou falando aqui, ó, de conhecer a banca, tá certo? Conhecer a banca é muito importante para você entender o padrão. Vamos imaginar que você não consiga estudar todos os conteúdos previstos no edital de todas as áreas. Qual que é o recorte que você vai fazer? O recorte que você vai fazer, logicamente, é dos conteúdos mais recorrentes, né? Então, tenha isso em mente. É muito importante conhecer a prova e conhecer a banca. Por quê? Porque assim você vai poder estudar o que realmente vai cair, né? Como eu disse, a forma correta para quem tem tempo
é estudar todos os conteúdos do edital. Porém, a gente sabe que é matematicamente impossível cair em todos os conteúdos, porque não dá para cobrar todos os conteúdos, né? Então, é isso aí. Fortaleça suas deficiências antes da prova. Então, no meu caso, né, era matemática. Então, eu tive que estudar matemática. No seu caso, talvez seja língua portuguesa, porque você está aqui, né? Então, no seu caso, talvez seja língua portuguesa, talvez seja uma outra matéria, né? Então, você tem que fortalecer as suas deficiências antes da prova. Observar, né? O que você precisa estudar, certo? Qual que é o seu ponto fraco? Outra coisa importante, adotar técnicas eficazes de estudo. Basicamente, fazer o caminho inverso, né? Como que funciona na escola? Primeiro você tem uma aula, aí depois eles marcam uma prova. Entre a aula e a prova funciona assim na faculdade, né? Na pós-graduação, no mestrado, todo lugar, né? Primeiro você tem uma aula, aí depois eles marcam uma prova. Aí entre a aula e a prova você esqueceu quase tudo que você estudou, que você viu, né? Aí antes da prova você vai lá e estuda, vai lá e faz a prova. Essa é a lógica tradicional, né? Como que você adota técnicas eficazes de estudo? Invertendo essa lógica. Primeiro, você faz uma questão. Acertou? Parabéns, legal. Errou? Por quê? Você errou porque, por falta de domínio do conteúdo, realmente é um assunto que você não sabe, não tinha como você acertar, ou você até sabia o assunto, mas foi um problema de interpretação. Você tem que identificar isso. Se foi um problema de interpretação, onde foi que você interpretou errado? Qual foi o problema no seu raciocínio, né? Então, basicamente, adotar técnicas eficazes de estudo para concurso é você fazer o caminho inverso. A partir da prova primeiro, a partir das questões primeiro, para depois buscar os conhecimentos que você percebe que estão faltando para você, tá? Uma característica dessa prova, da banca Access, é que os enunciados, eles são curtos e objetivos. Então, isso tem um lado bom, né? O lado bom é que se você sabe o conteúdo, é mais fácil de acertar, é mais rápido, inclusive, de fazer a questão. E o lado ruim? O lado ruim é que se você não sabe o conteúdo, não tem como você acertar. Então, tem lá uma questão de língua portuguesa sobre acentuação. Se você não sabe as regras de acentuação, não tem como você acertar a questão. E a pergunta é simples, objetiva, direta, né? Então, o enunciado é pequeno, né? Não é igual um Enem da vida, o enunciado do Enem é desse tamanho, né? Um texto desse tamanho. Não, né? Essa prova, ela tem um enunciado curto, a pergunta é objetiva, as alternativas são objetivas. É uma prova conteudista, assim como a maioria dos concursos. Ou você sabe ou você não sabe, né? Para isso, gente, é muito importante que você tenha disciplina e organização. Esse é o básico da preparação para um concurso. Então, vamos imaginar o seguinte: essa é a sua semana. Então, coloquei aí que você dorme das 11 às 6, eu coloquei porque é o horário que eu durmo, na verdade, né? E aí você tem aí a sua semana. Com certeza, muitos desses quadradinhos aí são preenchidos com as atividades diversas da vida, né? Então, se você trabalha, né, tem o tempo aí que já está dedicado ao trabalho, nesse tempo você não pode fazer nada. Eu chamo de horas brutas e horas líquidas. O que são as horas brutas? As horas que já estão empenhadas, as horas sobre as quais você não tem mais domínio. É o tempo que você dorme, é o tempo que você trabalha, né, é o tempo que você tem compromissos fixos. Observem que eu já coloquei até o curso aí para vocês, né? Dia de terça e quinta, tá certo? Agora, o que são as horas líquidas? São aquelas horas nas quais você pode escolher o que fazer, né? Você vai falar, ai, não tem horas líquidas, né? Trabalho fora, sou, né, esposa, sou mãe, sou dona de casa, né? Então envie sim, Valquíria. Então enfim, né, a realidade da maioria das pessoas, né? Atividades mil, enfim, né? Mas um exercício que você deve fazer, de organização pessoal, inclusive, é desenhar a sua semana assim. Coloca as suas atividades aí. Vê qual é o tempo livre que você tem. Porque se você quer passar num concurso, né, se você não quer prestar por prestar, como eu prestei o do Senado, por exemplo, né, que eu poderia ter passado, inclusive, mas não coloquei como objetivo, não fiz o dever de casa, não me dediquei a isso. Se você vai prestar por prestar, tudo bem. Mas se você está aqui comigo, eu tenho uma forte impressão que você quer levar a sério isso, que você quer estudar de verdade. Se você quiser estudar de verdade, você vai ter que ter o mínimo de organização pessoal. Então, isso significa que você vai ter que separar algum tempo na sua semana para fazer o seu dever de casa.
Você vai ter que separar algum tempo na sua semana para estudar, para baixar as provas anteriores, para resolver, para estudar as coisas que você não sabe, se você quiser ter uma alta performance, um bom desempenho, se você quiser ser aprovado, tá? Porque a gente sabe, gente, quem é aprovado no concurso não é quem é mais esperto, não é quem é mais inteligente, não é quem sabe mais. Quem é aprovado no concurso, gente, é quem fez o dever de casa. Simples assim, né? Então, se você faz o dever de casa, você consegue ter uma alta performance. Se você não faz o dever de casa, mesmo que você seja muito bom na sua área, não vai rolar. A magia não vai acontecer, tá certo? Então, pega a sua semana e organiza assim. Vê qual que é o tempo livre que você tem. É só no sábado? É só no domingo? Que seja, então, mas coloque como compromisso. Se você não colocar como compromisso, você não vai fazer. Né? Se você deixar, e quando der eu faço, quando der, né, eu estudo, você não vai estudar. Foi o que aconteceu comigo no último concurso. Então você não vai estudar, não vai rolar, não vai acontecer, né? E aí, para pensar no seguinte, é um investimento de curto prazo, né? Porque no caso do concurso, quando você passa, você já tem a recompensa de imediato, né? Então, às vezes você vai abdicar de algum tempo aí de lazer, né? Vai abdicar de algum tempo aí de entretenimento, mas é um investimento que você está fazendo em você mesmo, né? Investimento que você está fazendo aí no seu bem-estar futuro, por assim dizer, né? Então, pensa nisso, porque se você observar bem, com certeza tem algum espaço aí na sua semana que você está fazendo coisas, né? Como, sei lá, ver série no Netflix, né? Ver um filme, sei lá, o que você faz aí para matar o tempo. Né? Mas com certeza, se você observar, tem algum tempo aí que pode ser empenhado para este propósito, né? Para esse compromisso que você tem que fazer com você mesmo, tá certo? Beleza, tendo dito isso, organização pessoal imprescindível, aproveitar os recursos ao máximo. Gente, quando eu fui prestar lá o concurso do Senado, até pensei em estudar, né? Falei assim, poxa, eu tenho que estudar Direito Constitucional Administrativo. Será que eu compro um curso? Eu tenho um monte de curso na internet, né? Eu falei, vai, vou comprar um curso e tal. Aí me deu na telha de pesquisar no YouTube. Aí eu entrei no YouTube, achei uma professora de Direito Constitucional, chama Adriana Fauci, inclusive. Vocês forem prestar os concursos aí. E, gente, tinha um curso inteirinho de Direito Constitucional de graça no YouTube. Porque essa Adriana Fauci, ela trabalhava numa escola de concursos, e aí depois ela saiu dessa escola, foi para outra, só que a primeira escola tinha os direitos daquela imagem, aí não sei se foi de sacanagem ou não, botou tudo de graça no YouTube. O que eu quero dizer com isso? Gente, recursos estão disponíveis, recursos não faltam, meios para você estudar, conteúdo para você estudar, não falta. A gente não está vivendo nos anos 90, 2000, quando você tem uma dúvida pontual, você não precisa mais consultar a Barça. Isso é tempo, né? Foi isso o tempo. Quando a gente tinha uma duvidazinha banal do dia a dia, você tinha que ir lá e abrir uma Barça para descobrir o que era o negócio. Agora o conhecimento está na palma da sua mão, gente. O conhecimento está de graça na internet. Muitas vezes você não precisa nem pagar, né? Tem vários sites de preparação para concurso que você faz um cadastro, não precisa nem pagar, e você consegue fazer questões por tag. Então, por exemplo, eu estou estudando português, aí essa semana eu estudei acentuação. Eu entro lá no grande concurso, qualquer lugar, coloco lá acentuação. Aparece um monte de questão de concurso de acentuação para eu treinar. Então, assim, aproveite os recursos ao máximo, porque existem muitos recursos, tanto pagos quanto gratuitos, que são super eficientes para você estudar. Então, na verdade, o problema hoje não é a falta de recursos, não é o acesso à informação, o problema hoje é você. O problema hoje, né, é a sua falta de empenho, a sua falta de organização pessoal, né, porque, sinceramente, né, eu estou falando da minha experiência, né, mas, claro, para servir de reflexão para vocês. Sinceramente, se eu tivesse colocado isso como objetivo, né, e se eu tivesse feito isso que eu estou falando para vocês fazerem, tivesse me organizado, tivesse estudado, eu tenho certeza que era, assim, plenamente possível passar. Até porque, como eu vi lá os meus conhecimentos específicos, eu acertei o mesmo tanto que o primeiro, que o segundo colocado. Nas redações eu fui super bem. Só que eu fui negligente. Eu fui um fanfarrão, né? Eu não fiz o dever de casa. Não estudei direito constitucional, não estudei direito administrativo, né? Então, fica a reflexão para vocês. Se você realmente quer, né? Se você realmente quer ter um bom desempenho, uma alta performance, ser aprovado, leva a sério isso.
né? Se organiza, estuda, porque os recursos estão aí, tá? Então não é falta de recurso, não é falta de acesso à informação, é falta de organização, é falta de empenho, é falta de compromisso. E poucas pessoas fazem isso, gente, porque a vida é muito corrida. Você prioriza outras coisas. Você tem muitas demandas de trabalho, da vida pessoal. Então, a menos que você coloque isso como um compromisso, como um objetivo, não vai acontecer, tá? Então, lembra aí da organização. Lembra aí de colocar um momentinho sagrado aqui para você estudar e fazer sua preparação, porque isso dá muito resultado, tá? Simular a prova, muito importante, né? Simular a prova. Baixa as provas anteriores, resolve e faça simulados mesmo, porque a própria situação, gente, de fazer uma prova, pensa comigo, uma prova de, sei lá, 4 horas, 60 questões. É todo dia que você faz uma prova de 4 horas? É todo dia que você acorda e faz uma prova de 4 horas no café da manhã? Não é, né? Então, a própria situação da prova em si tem um desgaste emocional, né? Tem um desgaste físico, né? Tem uma situação ali de pressão, de ansiedade, né? Então, a própria situação da prova em si é atípica, né? Então, é importante você simular até esse tempo de prova. É isso, inclusive, gente, né? Vocês, não sei se vocês têm filho nessa idade, irmão, sobrinho, sei lá. Mas é isso que os pré-vestibulantes fazem, inclusive, né? Galera que está aí fazendo pré-vestibular, né? Que está em terceiro colegial, quantos e quantos simulados eles não fazem? Todo sábado, todo final de semana. Isso é importantíssimo na preparação, né? Então faça simulados, né? Tira um sábado, um domingo aí, senta lá 4 horas e faz a prova, faz de conta que é verdade. E se fosse, como que seria? Isso faz muita diferença, né? Simular a prova. Enfim, então as estratégias estão aí, né? Acredito que eu não tenha falado talvez nada que você já não soubesse, mas eu acho que é válido lembrar, né? Porque uma coisa é o que a gente sabe, outra coisa é o que a gente faz, não é mesmo? Né? Então, se eu tiver conseguido apelar aí para sua consciência, para sua autocrítica, eu acho que já valeu a pena. Né? Como eu disse, acho que eu não disse nada de, né, que você já não soubesse, mas eu acho que é válida aí a reflexão, tá certo? Tendo dito isso, vamos agora, por fim, não menos importante, gente, relaxa, mantenha a calma, né? Equilíbrio mental é muito importante. As melhores provas que eu fiz na vida foi com o seguinte pensamento: olha, se der certo, vai ser legal. Mas se não der, eu vivi até aqui, estou bem, né? Se não der, eu vou continuar bem, minha vida não vai acabar, vou dar outro jeito, vai dar tudo certo. Então, as melhores provas que eu fiz na vida foi com leveza, foi pensando assim: vivi até aqui, tá tudo certo, se eu não passar, vai continuar tudo certo, se eu passar, vai ser legal, né? Porque você colocar pilha na hora da prova, ai meu Deus, eu tenho que passar, se eu não passar, ai meu Deus, adolescente faz muito isso, né? Meu futuro depende disso, ai meu Deus, se eu não passar, quando vai ser o próximo concurso, né? Não, gente, leva, né? Faz o dever de casa e leva, né? Vai com leveza que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos agora começar a nossa aula, né? De verdade. Vamos falar agora de língua portuguesa, né? Por enquanto a gente estava só aí fazendo uma introdução, trocando uma ideia, né? Vamos agora falar dos conteúdos propriamente ditos. Primeiro conteúdo, gente, que está no edital: leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais e linguagem verbal e não verbal. O que são gêneros textuais, gente? Eu sei que muita gente sabe aí. O que são gêneros textuais? Vocês já ouviram essa expressão? Gêneros textuais? Tem certeza aí que quem trabalha com alfabetização, quem é professor aí do ensino fundamental, sabe com certeza. Né? Inclusive ensina isso aí, né? Com certeza. O que são gêneros textuais? Cita um gênero textual aí, vai. Fala aí no chat. O que é um gênero textual? Cita um. Uma carta. Uma carta. O que mais? Romance, receita. Bulas de remédio, né? Bulas de remédio. Exatamente, né? Então, se a gente continuar essa lista, a gente vai perceber que ela é infinita, na verdade. Por quê? E-mail, obrigado. Por quê? Toda vez que nós nos comunicamos, gente, a nossa fala, o nosso texto se materializa num gênero textual. Claro, quando você está comunicando, você não está pensando nisso, né? Você não escreve um e-mail falando assim: estou escrevendo um e-mail, gênero textual e-mail.
Você não liga para alguém e fala assim, gênero textual, telefonema, né? Lógico que não, você não pensa nisso, né? Mas toda vez que você se comunica, a sua comunicação se materializa no gênero, seja ela falada ou escrita, tá? Então, bilhete, notícia, reportagem, artigo de opinião, né? Bula de remédio, receita, poema, tudo isso é gênero textual. Então, o gênero textual é como se fosse o rótulo, é como se fosse a etiqueta do texto, é como se fosse o nomezinho do texto, tá certo? E linguagem verbal e não verbal? O que é linguagem verbal, gente? Sem rodeios, de forma simples. O que a gente pode entender por linguagem verbal? Utiliza palavras. Utiliza palavras, perfeito. Tudo expressa em palavras, perfeito. Faladas ou escritas, né? Mas é uma comunicação por meio de palavras. Quando eu utilizo outras formas para comunicar, que não sejam palavras, tipo gestos, imagens, né? Símbolos, sinal de fumaça, isso é linguagem não verbal, tá certo? Isso é linguagem não verbal. Então vamos lá. Vamos aos fatos, tá? Então, qualquer sistema de sinal usado pelo homem para expressar seu pensamento, tanto na fala quanto na escrita, qualquer conjunto de símbolos usado para codificar e decodificar dados, tá? Ou seja, qualquer forma de comunicação é linguagem. A linguagem verbal utiliza, portanto, palavras faladas ou escritas, e a linguagem não verbal, outras formas de comunicação. Então, notem, por exemplo, ó, o que significa isso aqui, ó? Proibido fumar, né? Isso aqui transmite uma mensagem, curva sinuosa à esquerda, se eu não me engano. Proibido telefone, inflamável, alta tensão, tá vendo? Então, tudo isso é forma de comunicação. Algumas não verbais, outras verbo-visuais, por exemplo, essa aqui que mistura palavras e imagens. Essa é verbo visual ou multimodal, que é exatamente esse terceiro tipo aqui. A gente chama de linguagem verbal e não verbal. Ou verbo visual ou multimodal. É que utiliza simultaneamente linguagem verbal e não verbal. Fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a cor da fonte tem algum impacto no significado de uma frase, de um texto? A cor da fonte. Sim. O que vocês acham? O tamanho da fonte, recursos assim como negrito, itálico, sublinhado, será que isso interfere? Será que isso interfere na produção de sentido? Né? A maioria das pessoas dizem que não, né? Mas vocês já são a turma avançada. Estou vendo que vocês já dizem aí que sim, né? Legal. A maioria das pessoas responde que não. Quando você pergunta, mas a cor da fonte interfere no significado? O tamanho da letra, né? Enfim, né? Então observe isso aqui, tá? Sem juízo de valor, só a produção de sentido. Então, por exemplo, essa primeira palavra, ela tem duas letras no meio dela que está em caixa alta em vermelho. Isso produz algum sentido? Sim. Ou é aleatório? Produz, né? Então, perceba, a produção, sem juízo de valor, viu, gente? Eu estou analisando só o fenômeno. Então, o que acontece? Existe uma produção de sentido aí. E de onde que vem esse sentido? Né? De crítica, de ironia, né? Exatamente recursos de natureza gráfico-visual. Tem duas letras aí no meio da palavra que estão em caixa alta em vermelho. Ou seja, então recursos como negrito, itálico, sublinhado, o tamanho da letra, a cor da fonte, gente, tudo isso pode interferir na produção de sentido, no gesto de interpretar um texto, tá? Aí tem o Aécio Neves, tem um destaque aqui, mas não entendi muito bem, vou passar rapidinho aqui. Então, vamos lá. Gêneros textuais. Gêneros textuais, então, gente, vou até pular isso aqui, vou pro real. Gênero textual é qualquer texto, real, formal ou informal, grande ou pequeno, oral ou escrito, qualquer texto produzido com qualquer intenção. Então, os gêneros textuais são infinitos, gente. Notícia, reportagem, propaganda, receita culinária, manual de instrução, bilhete, bula de remédio, rótulo, boleto, recibo, piada, horóscopo, anúncio classificado, contrato, diploma, certidão, folheto, anúncio, e-mail, comunicado, telefonema, crônica, romance, autobiografia, relato pessoal, poema, fábula, prova, resumo, infinito. Ou seja, toda comunicação se materializa num gênero. Toda vez que eu falo, toda vez que eu escrevo, vira um gênero. Claro, não estou pensando nisso, mas vira. Tá certo?
Agora, o que é importante observar? Que cada gênero textual tem um conjunto próprio de características que vai me permitir diferenciar aquele gênero de outro. Então, como que eu sei que um poema é um poema, uma receita culinária é uma receita culinária? Pelo formato do texto? Formato do texto, uma das características, a estrutura, né? Então, por exemplo, quando você bate o olho numa receita culinária, tá lá, modo primeiro ingredientes, né? E depois modo de preparo, né? Então, a estrutura do texto. A linguagem também é diferente, não é? A linguagem do texto. Você olha para o poema, você vê que na maioria das vezes ele está estruturado em estrofes e versos, né? Você olha para uma receita culinária, você vê que está estruturado em seções, tem 2 seções, que é ingredientes e modo de preparo, certo? Então, cada gênero textual tem um conjunto próprio de características que vai me permitir diferenciar aquele gênero textual de outro, tá? Então, o primeiro ponto é esse. E segunda coisa que você tem que considerar, que é uma das coisas mais importantes quando você está interpretando um texto, é que cada gênero textual cumpre um objetivo, ou seja, uma função sociocomunicativa. Para que serve uma receita culinária? Para ensinar a fazer um prato. Para que serve, né, uma notícia? Para informar sobre um acontecimento atual de interesse público. Para que serve um artigo de opinião? Para se posicionar frente a um tema polêmico. Ou seja, cada texto tem um objetivo. Cada texto cumpre um propósito. Isso é muito importante na hora de interpretar. Mas muito importante, né? Por quê? Porque você vai observar, inclusive, os verbos que estão nas alternativas, para ver se aqueles verbos têm a ver com o propósito daquele gênero textual, tá? O que você tem que observar? Esse é um roteirinho aqui que você tem que observar. Você vai analisar um texto, seja ele qual for, no caso de vocês, da prova que vocês vão fazer, geralmente é uma notícia. Ou uma notícia ou uma reportagem, pelo que eu observei. Geralmente é um texto jornalístico, né, que eles tiram do UOL, de um lugar assim, a maioria dos textos é, e é ou uma notícia ou uma reportagem, tá? A notícia, ela vai ter uma estrutura narrativa, é um relato de um acontecimento atual de interesse público, uma notícia. Já uma reportagem, ela tem um caráter mais informativo, né? A reportagem, ela não é para informar sobre um acontecimento, é mais para discorrer sobre um assunto, sobre um tema, né? Tanto é que a reportagem ela é mais atemporal, a notícia ela é mais instantânea. O que a gente faz com o jornal velho? Notícia é só na hora, né? Jornal velho você enrola fruta, põe pro gato fazer xixi, antigamente punha no assoalho do carro, né? Notícia de ontem não serve. Agora, a reportagem não, a reportagem tem um caráter mais perene, porque a reportagem geralmente ela aborda um problema mais crônico. Então, o que você vai observar num texto? Primeiro, intenção comunicativa, finalidade. Qual que é o propósito daquele texto? Para que ele serve? Segunda coisa, qual que é o assunto daquele texto? Do que ele está falando? Qual que é o conteúdo daquele texto? Qual que é o assunto principal daquele texto? Às vezes estou dando aula na escola, gente, aí os meninos terminam de ler o texto, aí eu vejo um menino assim, viajando, eu falo, ô, vem cá, qual que é esse texto que você leu? Qual que é o assunto? Muitas vezes o aluno sabe responder, né? Então, isso acontece com a gente, guardadas as devidas proporções, né? Mas isso acontece com a gente também. Então, quando você está lendo um texto, às vezes você viaja na maionese, porque você foca em aspectos secundários do texto, porque todo mundo faz a leitura a partir dos seus conhecimentos de mundo, né? E, às vezes, algum aspecto secundário do texto chama mais atenção que o foco do texto, que o aspecto primário, que o tema central do texto. Então, quando você estiver fazendo uma interpretação de texto, você tem que se ater a isso, ao foco do texto, ao propósito do texto. Você tem que se perguntar, esse texto foi escrito com que finalidade? Qual que é o assunto principal dele? Você não pode perder isso de vista, senão você corre o risco de focar em aspectos secundários e esquecer o principal, tá? Público-alvo, para quem que esse texto foi escrito? Tá? Qual que é o público-alvo desse texto? É público especializado? É público leigo? Né? Quem que é o público-alvo? É jovem? É adulto? Suporte. Onde que esse texto foi publicado? Onde que ele foi veiculado? Numa revista? Num jornal? Num portal de notícias? Né? Produtor. Quem fez esse texto? Foi um jornalista? Foi um pesquisador? Quem que fez esse texto? Estrutura. Qual que é a estrutura desse texto?
É um texto narrativo, é um texto argumentativo, é um texto expositivo? Depois a gente vai explicar o que é isso, tá? Mas é numa próxima aula, tá no edital aí. Narração, descrição, exposição, junção, tá legal? Isso é tipo textual, não é gênero. Contexto. Em que contexto esse texto emergiu? Ele está falando de um assunto específico, atual, né? Ele tem um significado mais profundo, né? Qual que é o contexto, né, desse texto? Muito importante observar isso. O que você vai fazer na hora que você estiver interpretando as questões lá da prova de português, da banca? Primeira coisa, gente, você vai ler os comandos das questões, tá? Você não vai começar lendo o texto. Por que você não vai começar lendo o texto? Porque primeiro você tem que saber o que você vai procurar no texto, tá? Geralmente, pelo que eu vi das provas, são 2, no máximo 3 questões de interpretação, e o restante das questões, gente, são de gramática. O que isso significa? Isso significa que, vamos lá, tem uma questão lá de contagem de fonemas. Já vi essa questão. Dá uma palavra e pergunta quantos fonemas tem numa palavra. Você precisa ler o texto? Vai ter alguma influência positiva você ler o texto? É totalmente contraproducente você ler o texto. Para responder essa questão, pelo menos, sim. Veja bem, não estou falando que você não vai ler o texto, porque tem 2 ou 3 questões que vão te obrigar a ler o texto. São 2 ou 3 questões de interpretação, de inferência. Aí realmente você vai ter que ler o texto, buscar o sentido geral, mas nós vamos falar disso. Agora, vamos supor que tem outra questão lá, tem uma de contagem de fonemas, tem outra de acentuação. Você precisa ler o texto para responder a questão de acentuação? Vamos supor, tem uma outra questão lá que é de sintaxe. Eles pegaram um pedacinho do texto, destacaram lá uma frase do texto e grifaram uma palavra. Aí está escrito assim: a palavra grifada exerce função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Você precisa ler o texto para responder isso? Então preste bastante atenção. Primeiro, você vai focar nas questões. Faz aquela leitura dinâmica, bate o olho, vê quais questões você pode responder sem ler o texto. Depois lê o comando das questões. Depois lê as alternativas. Depois exclui, né, as alternativas. Faz essas questões primeiro. Não lê o texto. Aí depois você vai ler o texto, mas depois de ler as perguntas. Que geralmente são as duas ou as 3 primeiras, que são de interpretação. O resto é tudo gramática. As questões de gramática, gente, eles vão dar um excerto lá, vão dar uma frase, vão grifar uma palavra, vão perguntar qual que é a função. Eles vão dar uma palavra, vai perguntar por que tem acento. Eles vão dar uma palavra, pedir para você contar o número de fonemas. Não tem nada a ver com a leitura do texto. Tá? Agora, repito, né, algumas questões vão exigir que você leia o texto, geralmente as 2, 3 primeiras. Quando isso acontecer, você vai ler a questão primeiro e aí depois você vai partir para isso aqui. Ó. Ao ler os parágrafos, vai grifando palavras-chave. A ideia é que você consiga entender qual que é a ideia principal de cada parágrafo. Porque às vezes é um texto que ele vai operar com ideias abstratas. Às vezes é uma questão mais concreta, às vezes é uma questão mais abstrata. Mas, de qualquer forma, você tem que ser capaz de fazer uma espécie de mapa conceitual do texto. Você tem que ser capaz de olhar para o texto e falar: o assunto geral do texto é esse, a ideia principal do primeiro parágrafo é essa, a ideia principal do segundo parágrafo é essa, né? Então, você tem que fazer uma espécie de mapa conceitual do texto, certo? Então, vai grifando as palavras-chave, procura compreender qual que é o assunto geral do texto, vê se você não está focando em aspectos secundários e perdendo o foco do texto. Tenta entender a ideia geral do texto e observa o contexto geral. Vai lá nas letras pequenas, vai lá na referência, vê qual que é a fonte. De onde que esse texto veio? Quem que é o autor? Quem que fez esse texto? É um jornalista, é um pesquisador, né? Qual que é a data desse texto? Muito importante. Quando que esse texto foi publicado? Né? Qual que é o objetivo desse texto? Qual que é o tipo de texto? Então, vai observando tudo isso. São aspectos importantes para você observar no gesto de interpretação. Vou pegar um textinho aqui rapidinho só para vocês entenderem esse processo. É um textinho aqui que tem 3 parágrafos, tá? Que ele está falando de um conceito. Presta atenção. Ninguém se enamora se está mesmo parcialmente satisfeito com o que tem, com o que é. O enamoramento surge da sobrecarga depressiva, isto é, da impossibilidade de encontrar alguma coisa de valor na vida cotidiana. O sintoma da predisposição para o enamoramento não é o desejo consciente de se apaixonar, enamorar,
uma forte intenção de enriquecer o existente, mas sentimento profundo de ser e não ter nada de valor, e a vergonha de não tê-lo. Esse é o primeiro sinal da preparação para o enamoramento, o sentimento da nulidade e a vergonha da própria nulidade. Por essa razão, o enamoramento é mais frequente entre os jovens, pois estes são profundamente inseguros. Não têm certeza de seu valor e muitas vezes se envergonham de si mesmos. E o mesmo é válido em outras idades da vida, quando se perde algo de nosso ser, no final da juventude ou quando começa a velhice. Perde-se irreparavelmente algo de si, fica-se privado de valores, degradado no confronto com o que se foi. Não é a nostalgia de um amor que nos faz enamorar-nos, mas a certeza de que nada temos a perder, transformando-nos naquilo em que nos transformamos. É a perspectiva de ter o nada pela frente. Somente então se estabelece dentro de nós a disposição para o diferente e para o risco, a propensão de nos lançarmos no tudo ou nada, que aqueles que de alguma forma estão satisfeitos com o próprio ser não poderão experimentar. Ontem eu li esse texto na turma presencial. Aí eu perguntei, não vou perguntar para vocês, mas eu perguntei, acabei de ler o texto, né, e falei assim, qual que é o assunto do texto? Aí teve gente que falou assim, o assunto do texto é... Como é que é? Deixa eu lembrar aqui para não falar mentira. O assunto do texto é sobre a velhice, é sobre apaixonar na juventude. O assunto do texto, eles deram umas 3 respostas assim, que é sobre, teve alguém que falou do sentimento de nulidade, mas não com essas palavras. Enfim, ninguém falou exatamente sobre o que era o texto, né? Claro, né? Não vou fazer essa pergunta para vocês, às vezes vocês estão com a apostila aí na mão, vocês estão no online, vocês já vão perceber. Mas quando eu peguei as pessoas de surpresa, li o texto e perguntei sobre o que era, elas falaram coisas diferentes e diversas. Elas falaram, é sobre adolescência, é sobre solidão, teve essa, é sobre solidão. Então você percebe como que é fácil disso acontecer? Você lê um texto assim e não conseguir entender exatamente sobre o que é o texto, do que ele está falando, qual que é o assunto principal, qual que é o objetivo. Na verdade, gente, isso é o comum, isso é o mais comum de acontecer, né? Porque, de maneira geral, a gente não lê o texto com esse olhar de interpretação, né? Geralmente a gente lê os textos com outros propósitos, né? Beleza. Sobre o que é o texto? Gente, o texto fala de namoramento. Primeiro, se você ler as letras miúdas aqui embaixo, ó, o nome do livro é Enamoramento e Amor. Então, a primeira indicação já é isso. Lê a letra miúda aqui, ó, Enamoramento e Amor. O texto está falando do sentimento de enamoramento, tá? Essa palavra, ela aparece no texto 4 vezes e é retomada pelo verbo enamorar-se 3 vezes. O assunto do texto, gente, é enamoramento. Esse é o assunto principal do texto. Tá? Agora, existem outras palavras que vão dialogar com essa ideia central. A ideia central é namoramento. Agora, ele falou de velhice, falou de juventude, falou de sentimento de nulidade, falou de tudo isso. Qual que é a relação? Então, vamos lá. Para explicar o que é o namoramento, o Alberoni falou do sentimento de nulidade, da juventude e da velhice. Depois que você encontrou essas palavras, você vai estabelecer a relação entre elas. Aí ele diz que o namoramento nasce de uma sobrecarga depressiva, de um sentimento profundo de não ter, de não ser e não ter nada de valor, e a vergonha de não tê-lo. O primeiro sinal para o enamoramento é o sentimento de nulidade. Esse sentimento é mais frequente na juventude, porque os jovens são profundamente inseguros, não têm certeza de seu valor, se envergonham de si mesmos. E na velhice, porque é quando se perde irreparavelmente algo de si, fica-se privado de valores. Então, basicamente, esse é o mapa conceitual do texto. Ele fala que o sentimento de enamoramento é mais comum na juventude e na velhice. Por quê? Porque são fases em que você experimenta o sentimento de nulidade, do nada pela frente. Então, esse texto inteiro pode ser resumido nessa frase. Ó. O enamoramento ocorre com mais frequência na juventude e na velhice, quando o indivíduo experimenta o sentimento de nulidade. Então, quando você vai interpretar um texto, o exercício que você faz é esse. Identifica a ideia central do texto. Resume o texto em uma frase. Primeiro, claro, você vai ter que identificar a ideia central dos parágrafos, né? Depois você vai identificar qual que é a relação que existe entre essa ideia. Que aí você vai ter a visão geral do texto, né? Então, o texto se resume a isso. O enamoramento ocorre com mais frequência na juventude e na velhice, quando o indivíduo experimenta o sentimento de nulidade.
Esse é o resumo do texto, tá? Beleza, vamos observar agora como que esses conceitos aí são cobrados, né, das mais diversas formas. Nós temos aqui uma questão, né, tem um texto e uma pergunta. A pergunta é a seguinte, começa sempre pela pergunta. Por suas características formais, por sua função e uso, o texto pertence ao gênero? Então você já sabe que o comando da questão é qual que é o gênero textual? Esse é o comando da questão. Beleza, então vamos ler o texto. No capricho. O Adãozinho, meu compadre, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma senhora. Ao entrar a autoridade, percebendo que o caboclo admirava tal figura, perguntou: que tal? Gosta desse quadro? E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao caboclo da roça, mas pelo amor de Deus, hein, doutor? Que mulher feia, parece fiote cruz credo, parente do Deus me livre, mais horrível que briga de cego no escuro. Só que o delegado não teve como deixar de confessar um pouco secamente. É a minha mãe. E o caboclo em cima da bucha, não perde a linha. Mas, doutor, até que é uma feiura caprichada. Beleza, gente. O que é isso? Que texto é esse? Você diria que esse texto é o quê? Sem olhar lá as alternativas. Presta atenção nas características dele, na estrutura. É um texto narrativo, curto, que tem poucos personagens, um final surpreendente, com quebra de expectativa, que produz humor. Esse texto é o quê? É uma piada, gente. É uma piada, né? Aí você volta para cá. Aí você tem anedota, crônica, depoimento, relato e reportagem. Piada também conhecida como anedota. É outro nome para piada, anedota. Então, beleza, com certeza você ia identificar que era uma piada. Talvez, né, você não percebesse ou não soubesse que outro nome para piada é anedota. Aí isso poderia te levar a errar, certo? Né? Então você percebe quando eu digo que o ato de interpretar, existem mais coisas entre o céu e a terra do que a gente imagina. Então, esse exercício de interpretar um texto, ele não é tão óbvio quanto parece. Às vezes tem alguma palavra que sugere um caminho que confunde tudo, né? Beleza, então, ó, isso aqui perguntou qual que é o gênero textual que pertence ao texto. É uma anedota, pelo enredo e humor característicos, certo? Câncer, o eclipse em seu signo, tem algum canceriano aí? O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima. Não vou nem terminar de ler, tá bom? Revista Cláudia, certo? Ok. O reconhecimento dos diferentes gêneros sexuais, seu contexto de uso, sua função social específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é. Fala aí para mim, gente, qual que é a função desse texto? Vender um produto anunciado, informar sobre astronomia, ensinar os cuidados com a saúde, expor a opinião de leitores em um jornal, aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. Muitas pessoas falam em informar sobre astronomia, né? Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção que astronomia é diferente de astrologia, né? Tá vendo o detalhe? Né? A pessoa bate o olho ali e fala astronomia. Só que a astronomia, né? Verdade, percebe? Por que eu estou colocando esse tipo de questão, gente? É para vocês perceberem como que é fácil você se distrair. Como que é fácil você se distrair e errar uma questão. Não é verdade? Porque você bate o olho ali e deixa de ansiedade, viu, gente? Lê as questões com calma, deixa de ser ansioso, né? Você bate o olho ali e fala, é essa, vou marcar. Vamos até ter, né? Essa, vou marcar, né? Então, presta atenção, ó. Astronomia é ciência, né? Astrologia é o negócio dos signos, da revista Cláudia, né? Então, tá vendo como que é fácil você errar uma questão se não estiver atento nas palavras, no comando, né? No conteúdo. Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839, e aí vai, continua. Beleza. Considerando seus conhecimentos sobre os gêneros sexuais, Desculpa, qual que é a resposta? a da anterior, Isso. letra E. Né? O signo é para aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho, né?
Vocês não falaram se tem alguma canceriana aí, rancorosa, vingativa. Eu tenho ascendente em câncer, viu? Super gosto de signos. Eu sou Áries, na verdade, mas eu tenho ascendente em câncer. Então eu tenho esse lado também de dramático, rancoroso. Então é aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho, beleza? Aí, isso aqui é tipo uma biografia do Machado de Assis, vocês percebem, né? Ai, Machado de Assis, nasceu no Rio de Janeiro, papapá, não vocês nem terminaram de ler. Considerando seus conhecimentos sobre gêneros sexuais, o texto citado constitui-se de fatos ficcionais, já podemos descartar, porque visivelmente é tipo uma biografia do Machado de Assis, né? Representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade, gente, está falando do Machado de Assis. Não é generalizado, é bem específico, está falando, ó, nasceu no Rio de Janeiro, em 1839, não tem nada generalizado. Não tem nada de membros, está falando de uma pessoa, do Machado de Assis. Inclusive é o título, não é? Percebe? Explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. Às vezes alguém cai nessa aqui. Porque explicações da vida, primeiro, a palavra explicações para uma biografia não é boa, né? Porque um relato biográfico, alguma coisa assim, não vai dar explicações, né? Não é explicação. E outra coisa, estrutura argumentativa, eu sei que a gente ainda não estudou isso, a gente vai estudar argumentação, narração, mas vocês conseguem perceber que não é uma estrutura argumentativa, porque está falando assim, Machado de Assis, nasceu no Rio de Janeiro, em 1839, sei o que. Isso é narração, gente, está contando uma história, né? Então não tem estrutura argumentativa. Questões controversas e fatos diversos na vida de uma pessoa, não, né? Letra E é a resposta à apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, né? Ou seja, narração segue uma sequência, né? Começo, meio e fim. Nasceu em tal ano, fez isso, morreu em tal ano. Com estilo marcado por linguagem objetiva, portanto, letra E, ok? Agora, não vai acontecer na prova de vocês, né? Mas, né, como eu prometi que a gente vai estudar todos os conteúdos do edital, nós vamos estudar todos os conteúdos do edital, tá bom? E tá lá, linguagem não verbal. Por que não vai acontecer? Porque é sempre um texto. 70, 90, 105, 110 linhas, né? Então não vai cair uma questão assim, né? Mas só para que vocês saibam, a título de informação, né? Porque está no edital, sei lá, né? Alguns textos são raros, né? Mas apresentam só linguagem não verbal. Olha esse texto, não tem nada escrito, tá vendo? Considerando que a internet influencia os modos de comunicação contemporânea, a Charge faz uma crítica ao uso vicioso dessa tecnologia, pois, então, aparentemente, é um casal ali, deitado para dormir, cada um no seu mundo ali no computador, aparentemente, em vez de um, né, dar um beijo pro outro, eles mandam, hoje é no celular, né? Hoje não é mais no notebook, é no celular. Eles mandam o beijo pelo celular. Gera, agora presta atenção no comando, ó. A Charge faz uma crítica ao uso vicioso dessa tecnologia, pois gera diminuição no tempo de descanso substituído pelo contato com outras pessoas, propicia a continuação das atividades de trabalho ainda que ambiente doméstico, promove distanciamentos e relacionamentos mesmo entre pessoas próximas fisicamente, tem impacto negativo no tempo disponível para o lazer do casal, implica a adoção de atitudes agressivas entre os membros de uma mesma família. Essa letra aí a gente já vai excluir que tem nada a ver com nada. Mas as outras, se você não prestar atenção, ou se você focar nos aspectos secundários, você erra. Porque a pessoa vai lá e lê a letra A, fala assim, realmente, né? O uso exagerado da tecnologia gera diminuição no tempo de descanso, né? Aí a pessoa vai lá, lê a letra B e fala assim, realmente, né? Você chega do trabalho e recebe uma demanda no WhatsApp. Ai, eu odeio. Saudade da era analógica, meu Deus, meu Deus. Né? Aí a pessoa fala, realmente, eu chego do trabalho e recebo um WhatsApp aqui, então, realmente, propicia a continuação de atividade de trabalho no ambiente doméstico. Aí promove distanciamento dos relacionamentos, mesmo entre pessoas, pô, é verdade, na mesa de jantar, todo mundo fica no celular, ninguém conversa mais com ninguém. Tem impacto negativo no tempo disponível para o lazer do casal, realmente, fica só no celular e não faz mais nada.
Então, quer dizer, você vai ler isso aí e parece que vai ser tudo real. Agora, qual que é a resposta, gente? Letra C. Exatamente. Né? Como que você faz essa leitura? Exatamente, ao observar que eles estão próximos, né, fisicamente aqui, mas estão mandando um beijo um pro outro através do computador, né? Então você percebe como que é fácil focar em aspectos secundários e esquecer daquilo que é principal? Você não pode cometer esse erro quando você estiver interpretando um texto. No caso, esse texto aqui é só não verbal, né? Esse outro texto aqui é muito legal, é uma charge do Quino, né, o autor da Mafalda, aquele argentino, morreu aí tem um tempo já. Tem uma fila, quem lembra do orelhão aí? Orelhão de ficha, orelhão de discar, assim, ó, né? Tinha um barulhinho, né? Era legal, sadio. Bom que a ficha era multiuso, né? Dá para jogar sinuca, dá para usar no orelhão, dá para jogar no fliperama, vários usos para a ficha. Mas enfim, aí tem aqui o cara, né, no orelhão lá, tal, tá olhando alguma coisa aí pra frente, vai formando uma fila. Esse aqui impaciente, olha a cara desse tipo os amigos. Esse aqui olhando no relógio, a senhorinha olhando torto. Esse aqui ansioso, ó, batendo o jornal na mão, né? Vai formando uma fila aí, né? Beleza. Aí no segundo momento, né, você vê que a ligação continua, o cara tá concentradíssimo, passando o dedinho aqui, ó, no vidro, tipo, desenhando no ar, e olhando o negócio aqui. Aí no terceiro quadrinho, né, aparece quem tá do outro lado dali, um pintor pintando uma paisagem. Olha essa paisagem aqui do quadro dele, tá vendo? Agora olha isso aqui que o cara tava olhando, tá vendo? Ó, olha isso aqui, olha o quadro. Ó, o cara tava descrevendo para ele a paisagem por telefone, né? Enfim, então esse tipo de texto aqui, né, só não verbal, não vai cair na prova de vocês, né? Então, pelo menos, nunca caiu, não é tendência, não vai cair, né? Mas, só para vocês saberem, né, isso é possível, né? Você tem um texto aí completamente não verbal, e aí quando você for fazer o gesto de interpretação, você tem que prestar atenção aí para não cometer nenhum equívoco, tá certo? Beleza, vamos passar aqui. O que você tem aqui nessa imagem? Você tem aqui um saco de açúcar, né? Aí você tem aqui o que parece ser um umbigo, né? Então tá sugerindo aqui uma pancinha, né? Uma pancinha de açúcar. Aí tá escrito assim, mude sua embalagem. Tem um negocinho aqui que no primeiro momento você não identifica o que que é. Aí depois, quando você lê, tá escrito assim, o texto é uma propaganda de um adoçante. Tem o seguinte mote, mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos verbais e não verbais, com vistas a. Aí eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte aspecto. Falou aqui que é uma propaganda. Lembra que eu falei que quando você está interpretando um gênero textual, você tem que prestar atenção qual que é o objetivo do gênero textual? Qual que é o objetivo de uma propaganda, gente? Qual que é o objetivo de uma propaganda? Vender um produto. Exatamente, vender um produto ou um serviço, né? Então, uma propaganda é para vender, certo? Por que eu estou falando isso? Para você prestar atenção agora nos verbos aqui, ó. O objetivo é vender, né? Então, está escrito aqui, no emprego, com vistas a ridicularizar a forma física do possível cliente. Alguém pode olhar lá, ver uma pancinha de açúcar e falar, tá fazendo isso. Uma propaganda quer vender, não é? É uma boa estratégia ridicularizar a forma física do cliente para vender? Não é, né? Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis? Oi? E aquilo lá não está mostrando exatamente o oposto? Né? E que tendência é essa? Não conheço, não. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados. O adoçante é o quê? Não é produto industrializado? Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante, que é a resposta, né? E relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva, mas não é uma propaganda de adoçante, percebe? Então você tem que focar em qual é o objetivo do texto,
o objetivo pelo qual aquele texto foi escrito, tá? Então, nunca perca isso de vista, tá certo? Bom, vamos agora para o que interessa, que são as nossas questões da banca, né? São as nossas questões da banca Access, que é essa banquinha aí do concurso da Prefeitura de Passos. Então, ó, como eu disse, geralmente tem um texto aqui. Esse texto ele tem, né, 70, 90 linhas. Deixa eu aceitar uma pessoa que deve ter caído. Esse texto aí, ele tem, né, de 70, 90 linhas, eu não sei, né, eu acho que tem gente aqui que vai prestar cargos diferentes, né, tem gente aqui que vai prestar cargos diferentes, né, então, dependendo se é nível médio ou superior, tem diferença das questões. As questões de nível médio, geralmente, elas são um pouco menores, os textos, pelo menos, são menores, né, e de nível superior, geralmente, os textos são maiores, né, que são esses textos aí que tem 70, 90, 100 linhas, mais ou menos, né. As de nível médio, os textos são um pouco menores. Porém, não varia muito, né, o tipo de questão. De qualquer forma, eu peguei questões aqui de todos os cargos, de todos os níveis, tá? Só para a gente ir treinando e conhecendo a banca o melhor possível. Bom, já vou mostrar as questões para vocês antes de ler o texto, né? Provavelmente só vai dar tempo de fazer essas duas aqui. Ó, a questão 5 está perguntando o seguinte: é correto afirmar que o vírus se instala em roedores ulteriormente com o objetivo de... Então, você fala, já tem que ler o texto, né? Não dá para responder sem ler o texto. A questão 6, segundo o texto, um dos problemas identificados pela pesquisa falou exatamente sobre o conteúdo do texto, então tem que ler o texto. Mas você já sabe, você quer identificar por que o vírus se instala em roedores, e você quer identificar problemas identificados pela pesquisa. Ok, você já tem pelo menos um direcionamento aí para ler o texto. Esse texto é interessantíssimo. Tem algum professor de biologia aí? Esse texto é interessantíssimo. Eu achei sensacional esse texto. Fiquei um pouco assustado, na verdade. Mas é altamente informativo esse texto. Peraí, só abrir aqui. Eu tô com duas telas aqui, gente. Tô com um pouco de dislexia aqui. Pronto. Então vamos lá, vamos ler o texto para responder as questões. Parasita da toxoplasmose influencia o comportamento de lobos. Acho que tem uma pessoa que está caindo aqui. Aí, vamos ver se dá certo. Parasita da toxoplasmose influencia o comportamento de lobos, que viram chefes de matilha. Nada me tira da cabeça que o maior craque do mundo dos parasitas, o Pelé das criaturas que vivem de manipular formas maiores e supostamente mais complexas de vida, é um sujeitinho matreiro chamado Toxoplasma gondii, formado por uma única célula. O causador da toxoplasmose domina duas estratégias aparentemente contraditórias entre si. De um lado, ele faz de tudo para passar despercebido. Até onde sabemos, esse micro-organismo afeta entre 1/3 e metade da população humana mundial, para não falar dos membros de diversas outras espécies de sangue quente. No entanto, é muito raro que cause algum problema de saúde mais sério em suas vítimas. Riscos reais só aparecem quando ele infecta mulheres grávidas, crianças pequenas ou pessoas com o sistema imune de defesa enfraquecido por outras razões, como a AIDS. No entanto, evidências obtidas principalmente com outros mamíferos indicam que o T. gondii é um especialista em lavagem cerebral. Lavagem cerebral, gente. Um parasita causa isso, pensa. Instalando-se no sistema nervoso dos hospedeiros. Afinal, que outra coisa poderia explicar o fato de que roedores que o carregam em seu organismo perdem um medo profundo que normalmente sentem ao farejar xixi de gato? Coisas parecidas já foram verificadas em outros animais. O micróbio é capaz de produzir um destemor totalmente antinatural em suas vítimas. Então, presta atenção, ele entra nos roedores, entra nos ratos, faz os ratos perderem o medo dos gatos. Para quê? Como é que pode? Bem, acontece que, apesar de conseguir infectar tudo quanto é espécie, o T. gondii tem necessidades bem mais específicas quando chega a hora de ele se reproduzir sexualmente, embora também consiga se propagar de forma sexuada. Conforme dizia certo pesquisador, que permanecerá anônimo, tudo que o toxoplasma quer é transar nas tripas de um gato. Literalmente.
Ele quer ir para o estômago do gato para reproduzir. De qualquer outro, ou de qualquer outro felino. Pelo que sabemos, a reprodução sexual no sistema digestivo desses predadores é um passo essencial de seu ciclo de vida. Está explicado, portanto, por que ele faz os roedores perderem seu medo de gato. 2 pontos. É para que sejam comidos e transmitidos para os bichanos. Ou seja, ele se hospeda no rato, faz o rato, né, afeta o sistema nervoso central dele, faz uma lavagem cerebral, faz o rato perder o medo do gato, para o rato ser comido e, no final das contas, ele parar no estômago do gato para se reproduzir. Parece, sei lá, filme de ficção, né? Bizarro. O capítulo mais recente dessa história é ainda mais bizarro. Pesquisadores dos Estados Unidos, liderados por Conor Meyer, da Universidade de Montana, mostraram que nem os lobos do célebre Parque Nacional de Yellowstone escapam das artimanhas de controle mental do Tegonde. Nos bandos de lobos do parque, os indivíduos que carregam o parasita em seu organismo são disparados os que mais tendem a deixar seu bando natal e os que mais probabilidade têm de se tornar líderes de matilha. Os dados que acabam de sair na revista especializada Communications Biology são resultado de um monitoramento que já dura quase 2 décadas. A equipe identificou a presença ou ausência de anticorpos gerados pelo Tegonde no organismo de mais de 200 lobos do parque. Tudo indica que os animais estão sendo infectados pelo contato direto ou indireto com as onças pardas, Puma concolor, que habitam em Yellowstone, felinos, portanto, e hospedeiros preferenciais do parasita. De fato, os lobos que ocupam territórios que também são frequentados pelas onças pardas têm probabilidade maior de carregar o Tegonde em seu organismo. É difícil não se perguntar se um manipulador tão insidioso quanto esse não poderia estar causando efeitos semelhantes em seres humanos. Os indícios a esse respeito ainda são esparsos, embora alguns pesquisadores especulem que certos problemas de saúde mental poderiam estar associados à infecção. Enquanto as respostas não vêm, vale a pena aprender com os lobos. Nunca subestime os poderes de um parasita microscópico. Olha lá. Reinaldo José Lopes, jornalista especializado em biologia e arqueologia. Autor de 1499, Brasil antes de Cabral. Foi publicado, ó, tá vendo? Folha UOL. Coluna, Reinaldo José, 2022, 11 de 2022. Parasita da toxoplasmose influencia o comportamento de lobos que viram chefe de matilha. Beleza. Vamos agora para as perguntas. É correto afirmar que o vírus se instala em roedores, ulteriormente com o objetivo de fazê-los perder o medo de gatos, se reproduzirem com facilidade em seu intestino, promoverem a consequência de serem comidos por gatos, fazê-los se separarem de seu bando e criar uma nova comunidade. O que vocês acham, gente? Conta para mim. Lembrando aqui que a gente está só trocando ideia, tá? Pode falar, Sibeli. Qual que você falou aí? B. B ou B? Não entendi. B. B de bola. Certo. Beleza. Vou pedir para vocês prestarem atenção no seguinte. O que significa ulteriormente? Ulteriormente. É o contrário de anteriormente, né? O contrário de anteriormente. Tá. O que é anteriormente? Depois, após. É. Certo. Então, se anteriormente é antes, ulteriormente é depois. Anterior é antes, ulterior é depois. É porque os roedores são os últimos a serem Exatamente. a sofrer a consequência, né? Isso. Eu quero chamar a atenção de vocês, porque essa palavra muda tudo. E quando você estiver fazendo uma interpretação de texto, você tem que prestar exatamente atenção nesses detalhes. Ulteriormente é depois. Você percebe que a letra A também é verdadeira, de acordo com o texto? O vírus não se instala nos ratos e os faz perder medo dos gatos? Sim. Né? A letra A também é verdadeira. Mas qual que é o objetivo final? Pensa em todo o processo. O parasita entra no rato, faz o rato perder o medo do gato, para o gato comer o rato
e o parasita parar no estômago do gato para se reproduzir. Então, a palavra ulteriormente, ela aponta para qual que é o objetivo final do vírus? Levar o rato a ser comido pelo gato. Então, veja, o objetivo final é promover a consequência de ser comido por gatos. Certo? Então, se voltar aqui no texto, ó, volta lá no texto para você ver uma coisa interessante. Ó. Ó. Tem um lugar aqui. Está explicado, portanto, por que ele faz os roedores perderem seu medo de gato. 2 pontos. É para que sejam comidos. Percebe? Então, essa palavra ulterior, ela é posteriormente. Então, por isso que não é, por exemplo, a letra A ou a letra B, né? Então, é correto afirmar que o vírus se instala em roedores ulteriormente, com o objetivo de se reproduzirem com facilidade em seu intestino, no intestino dos roedores. Não, ele não quer se reproduzir no intestino dos roedores, ele quer se reproduzir no intestino dos gatos. Fazê-los perder o medo de gatos? Sim, mas esse não é o objetivo final. O objetivo final é o quê? Levar o rato a ser comido pelo gato. Letra C. Então, o que interfere aqui? É a palavra ulteriormente. Se você não souber o que é a palavra ulteriormente, ou se você simplesmente ignorar a palavra ulteriormente, isso interfere totalmente na resposta. Porque esse ulteriormente aponta para o objetivo final. Fazer só mais uma, tá, gente? Só para a gente aproveitar a leitura do texto e a gente já encerra. Segundo o texto, um dos problemas identificados pela pesquisa é manipulação genética em comunidades inteiras de lobos e roedores. O texto fala de manipulação genética, gente. Genética. Isso é uma extrapolação do texto, não é? Isso é uma extrapolação do texto. O lugar nenhum fala de que muda, né, manipulação genética. Fala de lavagem cerebral, fala que ataca o sistema nervoso central, mas manipulação genética, não. Aquisição de problemas mentais nos humanos ao se contaminar com o vírus, mesmo sendo ele de baixo risco para a espécie. Não sei. Dizimação de ratos por se tornarem presa fácil dos felinos. Né? Não fala isso, né? Fala só que os ratos eles são comidos pelos felinos, mas não fala da dizimação. Esse negócio de dizimação é uma extrapolação das ideias do texto. Crescimento desordenado de onças pardas também extrapola o texto, né? Então, na verdade, a resposta é a letra B, embora esta questão seja questionável, tá? Se eu tivesse feito essa prova, eu entraria com recurso. Por que eu entraria com recurso? Porque esse não é um dos problemas identificados diretamente pela pesquisa. Porque lá no texto fala assim, ó, indícios esparsos. Alguns pesquisadores especulam que problemas de saúde mental poderiam... Então, você está vendo o tanto de condicionante que tem? Então, assim, essa questão, na verdade, é um pouco problemática, né? Mas, excluindo as outras, essa é a que chega mais perto, né? Porque o texto não fala de manipulação genética, isso é extrapolação das ideias do texto. O texto não fala da dizimação de ratos, só fala que ratos são comidos, mas não fala a quantidade, né? E também não fala de crescimento desordenado de onça parda. Então, assim, a A, C e a D extrapolam muito o texto. A B é a que mais aproxima, tá certo? Pessoal, é o seguinte, nas próximas aulas aí, né, nós vamos continuar com esses exercícios aqui de interpretação, tá? Até a gente ir para o próximo conteúdo. Vamos ficar aqui com esse meme. O brasileiro ama passar dos limites. Mais um dia rodeado de gente falsa. Tem uns manequins no fundo. Isso aqui é um processo chamado polissemia, que a gente vai estudar na próxima aula, tá bom? Mas até lá, né, vamos ficando por aqui. Eu vou agradecer enormemente a companhia agradabilíssima de vocês. É o seguinte, essa primeira parte, gente, é uma parte de interpretação, tá? Se vocês olharem lá no nosso cronograma, começa com a interpretação e depois que a gente vai para a gramática, tá certo? Então, a gente começa aí na interpretação, vamos indo, depois vamos para a gramática. Vou agradecer a companhia agradabilíssima de vocês e a gente se encontra aí na próxima aula.
Muitíssimo obrigado. Sim, a aula vai ficar gravada. Todas vão, viu, Sheila? As aulas vão ficar gravadas. Até o nosso próximo encontro, então. Obrigadão, gente. Valeu. Tamo junto. Pode falar, Regiane. Obrigada, Rula. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Até mais. Valeu. Bom descanso. Valeu, bom descanso. Boa noite.